que é, assim, quanto vale isso financeiramente? Não dá para dizer, né? Porque falou isso para o sistema inteiro. Então, quer dizer, isso tudo somado acabou gerando uma mudança. Olha, espera um pouquinho, realmente o mundo, eu sou um empresário, o mundo não vai acabar, então eu vou vender, sei lá, investir de novo um pouco mais, eu vou melhorar meu produto, enfim. Eu comecei a pensar um pouco para frente e deixei de pensar que pô, o mundo pode acabar amanhã, né? A outra coisa interessante é que desse processo, tem uma figura de expressão que até um sócio nosso na Mauá, ele usa, que eu acho que é a melhor de todas, que é o seguinte, ele diz assim, o mundo em outubro entrou em pânico. Daí você tinha uma série de países, desde aquele país que é um país que está em ordem, não tem problema estrutural, e a crise não gerou um grande problema estrutural nele, como o Brasil, não é uma máquina boa. Você tem um outro país, como os Estados Unidos, que tem problema tanto fiscal, como o problema de ainda uma desalavancagem do consumidor que precisa acontecer, etc, etc. É uma máquina que tem uma série de problemas. E outras máquinas que são os outros países. México, Rússia estão com O problemas. que aconteceu? A queda de atividade no mundo foi igual em todo lugar. Por quê? Porque uma máquina é melhor que a outra, mas foi alguém que desligou a energia. Então, a máquina era muito boa, mas sem energia ela não funciona. E isso que aconteceu no mundo inteiro. Quando você religa a força, que é mais ou menos o que a gente está vendo agora, daí você vê, não, esse aqui está indo melhor, porque a máquina ela não tem um problema estrutural. Então ela consegue rodar mais, fabricar mais produtos e assim por diante. E daí você começa a ver uma diferença grande entre a performance de vários países. Que no final das contas, eu diria que se resume, simplicitamente dizendo, a duas coisas. Primeiro, não tem um problema estrutural maior para ser resolvido no tempo, que é uma coisa que os Estados Unidos têm e o Brasil, por exemplo, não tem. E segundo, que o seu crescimento depende muito mais da demanda doméstica do que do comércio exterior e coisas desse tipo. Estes países que têm essas características é que estão indo para frente, como é o caso do Brasil, como é o caso de vários países da Ásia, a Índia, etc. Eu acho que aqui tem uma coisa interessante, né, em que os Estados Unidos vai ser incluído nesse grupo de países. Pode ser, não tem. Estados Unidos, de novo, insisto, o único objetivo de segurança nacional que vai ser cumprido nos Estados Unidos é a recuperação da autonomia energética. Isto significa que vai haver uma mudança da agenda industrial. Essa indústria que nós conhecemos vai ser superada por novas formas. Daqui 5 anos, 10 anos, provavelmente a energia líquida, o combustível líquido, vai ser produzido por florestas, por técnicas biológicas. Quer dizer, vai haver uma mudança importante. E onde é que essas inovações vão acontecer? É nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai comandar os processos de inovação. E aqui eu acho que tem um outro pequeno probleminha. A consciência dos Estados Unidos de que, na verdade, o Obama resolveu o problema dos banqueiros, mas não do sistema bancário, é cada vez maior. Vou só interromper um momentinho aqui, que a gente está chegando no final do primeiro bloco, a gente retoma ali com essa ideia, e eu gostaria de acrescentar mais para vocês pensarem no intervalo, as causas que levaram à crise tão superadas, ou simplesmente estamos vivendo um período um pouco mais tranquilo. Bem-vindos de volta ao Globo News Painel, discutindo um ano da crise, um ano da queda do Lehman Brothers e as consequências. Nós paramos aí no final do primeiro bloco, Delfim, com essa ideia. As causas dessa crise foram, de alguma maneira, corrigidas, entendidas, parece que não, né? Ou em boa medida ainda não. Mas o que se pode... Quais são as causas da crise? As causas da crise são as mesmas causas da expansão fantástica que houve durante os 6 anos. Quer dizer, o que nós temos que entender é o seguinte, essa crise, ela foi o final de um instante de prosperidade gigantesca. O mundo está pagando um preço, é por isso que é preciso muito cuidado com essa regulação, de que você não vai jogar a criança junto com a água do banho. Quer dizer, você precisa manter as inovações do sistema financeiro, mas melhorar os controles sobre eles. Agora mesmo, nós estamos vendo as reuniões dos bancos centrais no BIS,
que é uma coisa que chega a ser cômica. Os bancos centrais, entre si, decidem tudo, mas não têm o menor poder de controlar os bancos. Tanto é verdade que cada iniciativa do governo americano de fazer um controle um pouco maior sobre o sistema bancário fracassa. Quer dizer, vai lá, o Congresso bloqueia, na Europa nem se fala, na Inglaterra é contraditório, porque isso acabaria levando o sistema para o mercado para fora da Inglaterra. De forma que o que eu penso é o seguinte: o mundo vai voltar a funcionar de uma maneira diferente, com um pouco mais de controle. Agora é preciso compreender isto. As causas da crise, essas eu acho que serão eliminadas, ou melhor, serão minimizadas durante muito tempo. Os bancos centrais não vão mais permitir uma expansão, digamos, financeira como aquela que eles permitiram nesses anos. E nem sequer, eu acho que tem recursos no mundo para fazer essa expansão. Roberto, você na primeira parte do programa botou a mão lá, falou alto lá, não é bem assim, a crise acabou. Eu estava até usando essa frase, já logo manchetando. Por que você diz isso? Eu digo que eu vejo, assim, nós estamos no Brasil e a sensação que a gente tem do Brasil é muito melhor do que se tem ao redor do mundo. Na Espanha, por exemplo. Na Espanha. Eu vou até citar dois países parecidos conosco, semelhantes do ponto de vista assim, de economia, México e Rússia. México e Rússia... pessimista. México e Rússia, não, semelhantes no sentido da população. Eu não acho que eles são semelhantes, não. Mas veja só, o México está Vamos admitir, por hipótese. O México está caindo 8%. A Rússia está por aí também, 7, 8% de queda do PIB. A Rússia tem um sistema financeiro em situação bastante delicada, que dizem até que a próxima crise do setor financeiro será na Rússia. A China também levanta dúvidas em relação ao seu setor financeiro, que tem de ativo podre das estatais chinesas. E depois tem essa questão do déficit americano, de 13,5% do PIB. Eu não quero ser pessimista, eu acho, né? Não é meu estilo até, mas eu vejo com preocupação, William, que os assuntos não estão definitivamente resolvidos. Não, os assuntos do passado, quer dizer, que nos levam até a sensação de ter superado o problema, não. Nós não superamos ainda os problemas, nós vamos ter que trabalhar duro e achar soluções, inclusive acho que o mercado vai ter que achar soluções, muito mais do que os governantes, e acredito muito nessa tese que foi aqui discutida e levantada, que os agentes econômicos vão, sem dúvida, ter muito mais eficiência de criar as saídas para esses problemas que ainda persistem na economia mundial. Luciano. Olha, eu acho que, pelo menos ao meu entender, esses países são muito diferentes do Brasil. Um ponto que eu acho que o Roberto tem razão é que o mundo vai andar de maneira diferente. Como eu falei, você tem máquinas que funcionam bem e máquinas que têm problemas. Né? Concordo com o ministro quando ele diz que a economia americana ela é flexível demais e de repente eles vão aparecer alguns anos para frente e todo mundo vai levar um susto. Eu corroboro dessa visão. Realmente a economia lá muda com uma velocidade, é só ver o que eles fizeram nos últimos 6 meses. Né? Mas, quer dizer, a gente de fato está indo para um mundo que é um mundo mais real. Quer dizer, a gente vivia um sonho, que era o sonho da alavancagem, aquela história de você entrar no cheque especial, vai aumentando, você vai consumindo. Até a hora que o banco fala, acabou o cheque especial. Aí você vai ter que viver com essas consequências, que é um pouco o que a gente está vivendo. Mas aquele risco iminente de quebra do sistema... De derretimento. De derretimento do sistema, eu acho que isso é quase negligenciável esse risco. A dúvida agora é, bom, a economia americana ou as economias de primeiro mundo vão andar mais ou vão andar menos? O que sabemos é que elas vão crescer menos do que cresciam naquela época da exuberância. Agora, será que elas vão crescer a 2, a 3 em média? Isso é uma coisa que ninguém ainda sabe a resposta. Mas esse é um ambiente razoável para aquelas máquinas boas, aqueles países bons. Entre elas você citou o Brasil? China, Índia, vários países. A Coreia, por exemplo, você olha a produção industrial da Coreia, ela já está mais alta do que a pré-crise. Então você tem vários países, quer dizer, é um ambiente que você consegue ter as diferenças daqueles melhores para aqueles piores.